Bem-vindos a mais um mergulho profundo. Uma missão da nossa exploração de hoje francamente, uma das mais ambiciosas e urgentes que a gente já teve por aqui. Com certeza. E eu diria até essencial para os dias de hoje. Exatamente. O objetivo é mapear a jornada da alma humana, saindo daquele caos absoluto da dor até encontrar a verdadeira paz. E para conseguir isso, nós reunimos um conjunto impressionante de materiais. Muito impressionante mesmo. Temos uma dissertação acadêmica maravilhosa sobre o conceito de paz em Santo Agostinho. Temos também artigos teológicos profundos sobre a noite escura da alma e sobre a sabedoria dos padres do deserto. Sim, além da teologia mais antiga, a gente tem reflexões muito humanas. Pois é, trouxemos as reflexões cruas sobre o luto, que foram escritas pelo autor britânico C.S. Lewis. Tem também um estudo fascinante sobre o sacerdócio de Melquisedeque. E, para amarrar tudo isso ao dia a dia, incluímos vários planos de leitura contemporâneos voltados especificamente para o combate à ansiedade. É um material riquíssimo, de fato. E ao folhear e conectar essas fontes, fica muito claro que todos esses autores estão na mesma página. É incrível, né? Sim, mesmo separados por séculos e até milênios, eles tentam resolver exatamente o mesmo problema fundamental. Que é o grande gancho de toda essa nossa leitura de hoje. Perceber que monges isolados no deserto, lá no longínquo século IV, parecem ter as respostas exatas para a epidemia moderna de ansiedade e de exaustão e consumismo que assola a sociedade contemporânea. É o grande desafio humano. Como ancorar a mente e o espírito em um mundo que é inerentemente turbulento? A natureza da dor humana e a busca incessante das pessoas pela paz não mudaram em nada, mesmo que o cenário ao redor tenha se transformado drasticamente. Verdade. Hoje a humanidade não foge de leões em arenas. A fuga hoje é de notificações, de prazos irreais e de uma sensação constante de insuficiência. Certo. Vamos desvendar isso, começando com o conceito de paz na visão de Santo Agostinho. E para contextualizar um pouco, no livro 19 da sua obra, A Cidade de Deus, Agostinho argumenta que a paz não é apenas a ausência de guerra. O que seria uma visão muito simplista. Muito simples. Se fosse assim, bastaria que ninguém estivesse atirando em ninguém para estarmos em paz. Mas para ele, a paz é a tranquilitas ordinis, ou seja, a tranquilidade da ordem. É a ideia de que tudo tem um lugar certo, uma prioridade correta. Exato. E se trouxermos isso para o presente? Quando a rotina moderna vira um caos de hiperconectividade, o que se perde primeiro é exatamente essa ordem que Agostinho mencionava. Tudo vira urgente e a paz desaparece. O que é fascinante aqui é a forma como Agostinho detalha o que podemos chamar de uma verdadeira escala da paz. Ele não deixa o conceito flutuando no ar de forma abstrata. Ele realmente desce aos detalhes. Ele constrói uma fundação, né? Sim. Ele diz que a paz do corpo é a ordem harmoniosa de suas partes. A paz da aula irracional é a ordenada quietude de suas apetências. Traduzindo isso seria controlar aqueles impulsos básicos, não ser escravo de cada desejo que surge. Perfeito. Depois, ele sobe um degrau para a paz doméstica, que é a concórdia no mandar e obedecer entre os que vivem sobre o mesmo teto. Daí a gente vai para a paz da cidade, que é a concórdia bem ordenada no governo e nos cidadãos. Uma escada mesmo. Uma escada. E finalmente o topo dessa escala magistral, a paz do homem com Deus, que é a obediência bem ordenada, segundo a fé sob a lei eterna. É um universo hierarquicamente construído, onde uma base sustenta a outra. É uma arquitetura de paz muito robusta. Eu achei brilhante que as nossas fontes ainda destacam duas regras agostinianas fundamentais para preservar essa ordem da paz na sociedade. As regras de contenção e ação. Isso. Primeiro, não fazer mal a ninguém, que é a regra de contenção. E segundo, socorrer a todos os que padecem necessidade, que é a regra de ação. Mas manter essa ordem tão bela no meio das tempestades reais da vida exige um ponto de fixação muito forte. E é aí que entra a questão da âncora. O que nos leva perfeitamente a uma analogia fantástica extraída da carta aos Hebreus que os nossos textos analisaram a fundo. Imagina a mente humana como um navio enfrentando uma tempestade terrível no meio do oceano. Uma imagem bem comum para quem sofre de ansiedade hoje. Com certeza. Quando o mar está revolto com ondas gigantescas de incerteza econômica ou problemas de saúde,
crises existenciais, não se pode jogar a âncora dentro do próprio navio. Exatamente. Se a âncora for jogada no convés de um navio que está afundando, ela não serve para nada. O peso dela só vai ajudar o barco a afundar mais rápido. Perfeito. A âncora não pode ser feita das coisas deste mundo que estão balançando junto com o navio. Não pode ser dinheiro, profissão, status ou até mesmo relacionamentos terrenos, porque todas essas coisas são falíveis e instáveis. São coisas passageiras. Para estabilizar de verdade a embarcação da mente, a âncora deve ser lançada fora de nós mesmos, além do véu, como diz o texto. A esperança precisa estar ancorada em algo absolutamente eterno e inabalável. E esse algo eterno, conforme os fundamentos teológicos abordados nos nossos materiais, é a figura de Cristo estabelecido segundo a ordem de Melquisedeque. E sabe o que é revelador sobre isso? O próprio nome dele, não é? Sim, o próprio significado e a história por trás desse nome. Literalmente, Melquisedeque significa rei de justiça. Além disso, os textos históricos mostram que ele era o rei de Salém. E Salém é a raiz da palavra paz, Shalom. Shalom. É muito profundo isso. Muito. Então, os textos constroem uma lógica impecável ao mostrar que a justiça antecede a paz. Ele é primeiro rei da justiça e depois rei da paz. A conclusão que a gente tira desse raciocínio é que não existe paz sem justiça. Faz todo sentido. A âncora firme e segura da alma, aquela que estabiliza o navio na tempestade, só encontra solo firme nessa fundação indestrutível de justiça e paz eternas. Sem isso, a âncora apenas arrasta no fundo do mar sem prender em nada. Assustadora dessa busca por paz e ancoragem. A mudança no Império Romano. Exato. O Império Romano decreta a famosa Pax Romana. O cristianismo, que antes era perseguido violentamente com pessoas sendo literalmente jogadas aos leões, de repente torna-se a religião oficial do império. O cenário vira de cabeça para baixo. Muda tudo. De repente, ser cristão ficou fácil. Não havia mais a exigência heróica do martírio, não havia mais perseguição física. O mundo imperial oferecia conforto, status e segurança. É como se tivessem ganhado o Wi-Fi espiritual e ar-condicionado da noite para o dia. Uma acomodação total. E como resposta a essa facilidade excessiva, homens como Antão, que ficaria conhecido como Santo Antônio do Egito, e Pacômio decidiram tomar uma atitude drástica. Eles decidiram perseguir o mundo. É uma virada de perspectiva incrível. Como a sociedade não exigia mais renúncia e tudo estava muito confortável e morno, eles fugiram para o deserto escaldante para criar essa exigência. É uma resposta quase profética a uma época em que a fé começava a se acomodar, baixando o nível moral exatamente por causa dessa nova proteção e patrocínio estatal. A fuga para o deserto não era de forma alguma um ato de covardia. Uma tentativa infantil de escapar da vida real, né? Longe disso. Era, na verdade, uma busca intensa e vigorosa pelo autodomínio. Eles perceberam que o inimigo não era mais o imperador romano com a espada. O inimigo agora era o conforto que amolece a alma. Uma ameaça invisível. Eles foram travar a grande batalha espiritual dentro de si mesmos, bem longe das distrações de um mundo que já não apresentava obstáculos físicos, mas sim perigos absurdamente sutis e silenciosos para a mente humana. A história de Antão, que está nos nossos documentos, ilustra essa radicalidade perfeitamente. Ele era um jovem muito rico, tinha acabado de perder os pais e herdado tudo. Um dia, participando de um serviço na igreja, ele tem um verdadeiro momento de estalo. Aquele momento que muda a vida toda. Exato. Ele ouve a leitura do Evangelho que diz para vender tudo e dar aos pobres. E o mais chocante aqui, ele não interpreta isso como uma metáfora bonita. Ele toma isso de forma literal e imediata. Sem hesitar. Antão doou seus 300 acres de terra. E os textos fazem questão de descrever que era uma terra extremamente fértil e excelente. Ou seja, era riqueza geracional garantida. Ele distribuiu todo o dinheiro aos pobres, guardou apenas o mínimo estritamente necessário para garantir que a irmã mais nova fosse cuidada por pessoas de confiança, e partiu para o deserto. Impressionante a coragem. E ele fez isso com o objetivo claro de não ser estorvado pelas coisas do mundo. Imagina a coragem de abrir mão de 300 acres de terra produtiva hoje em dia para ir morar numa caverna. É algo difícil até de conceber. Era um desapego monumental.
E lá no deserto, essa radicalidade não era caótica. Ela se estruturou de maneira muito disciplinada em torno de 3 categorias fundamentais, formando uma tríade mística, que é o cerne da sabedoria dos padres do deserto. E quais são essas 3 categorias? Silêncio, oração e renúncia. E se olharmos bem de perto, o silêncio para eles estava anos-luz de ser apenas a ausência de ruído acústico. Não era só tapar os ouvidos. Exatamente. Tratava-se de purificar o interior. Tem uma história notável nos textos sobre o abade Macário que ilustra isso de forma magistral. Após uma cerimônia, ele virou-se e disse aos monges: "Fujamos de irmãos." E os monges já estavam no deserto. Pois é. Um monge, totalmente confuso, olhou ao redor e perguntou para onde exatamente deveriam fugir, considerando que já estavam no meio do nada, isolados do mundo. Macário então colocou o dedo sobre a própria boca e respondeu: "Fujam disto." Genial. Era a fuga do barulho interior, da fofoca mental, das justificativas intermináveis que a mente cria o tempo todo. Evágiro Pôntico, outro monge do deserto, também traz uma visão muito poética sobre isso, ligando o silêncio ao significado da palavra Jerusalém. Que ele traduz de uma forma bem específica, né? Sim, de forma mística, como olhar para a paz. O silêncio, portanto, é o espaço interno limpo, onde se consegue finalmente olhar para essa paz suprema. E desse silêncio profundo nasce o segundo pilar dessa tríade, que é a oração. Sim. Mas, de novo, não estamos falando de discursos longos, eloquentes e cheios de palavras difíceis. Nem um pouco. Os textos destacam a chamada oração do coração, ou a tradição do hesicasmismo. É uma fórmula curtíssima, incrivelmente simples, repetida ritmicamente muitas vezes, acompanhando o próprio ritmo da respiração humana. Qual é a frase exatamente? A frase é: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. É fascinante pensar como uma frase tão curta carrega tanto peso, né? E tem um motivo muito profundo para carregar todo esse peso. Essa oração tem uma origem bíblica muito simbólica. É essencialmente o grito do cego Bartimeu à beira do caminho. O grito por socorro. É a oração dos excluídos, daqueles que estão à margem da sociedade, que não têm absolutamente nada a oferecer e apenas clamam por misericórdia. O grande objetivo do hesicasmismo, dessa repetição rítmica, é fazer com que a oração desça da mente agitada e racional direto para o coração. Ultrapassando o intelecto. Isso. E encontrando ali um silêncio interior que se torna quase onipresente. Com o tempo e a prática, o orante e a oração se tornam uma coisa só. A oração vira algo tão automático quanto respirar. Eu notei que as nossas fontes até mencionam uma variação católica moderna dessa prática, que foi muito popularizada por uma freira chamada Consolata Betrone. Ah, sim, a fórmula dela. Exato. Ela repetia incessantemente: Jesus Maria, eu vos amo, salvai almas. O princípio psicológico e espiritual é exatamente o mesmo. É a repetição constante que foca a mente, expulsa a ansiedade e purifica as intenções. Isso nos leva diretamente ao terceiro pilar dos monges, a renúncia. E lendo os materiais, fica muito claro que renunciar ao mundo, nesse contexto do deserto, não significa aniquilar a própria vida, odiar a natureza ou achar que a matéria é ruim. Uma interpretação que muita gente faz equivocadamente. Verdade. Significa paradoxalmente encontrar a liberdade máxima. É a recusa absoluta e teimosa em ser engolido pelo hedonismo passageiro. E como isso é atual? Muito. Quando a gente lê esses textos antigos hoje, é impossível não ver isso como um manual de sobrevivência perfeito contra a cultura atual, que é tão profundamente consumista e obcecada pelo desempenho individual. A renúncia, na verdade, abre espaço na garagem da mente para guardar o que realmente importa. Isso levanta uma questão importante. O que acontece quando alguém faz absolutamente tudo isso? A pessoa busca o silêncio, domina a arte da oração contínua, renuncia aos apelos do consumismo desenfreado, vai para o seu deserto pessoal, mas ao chegar no fundo de si mesma, a única coisa que encontra é uma escuridão impenetrável. Nossa! Um vazio absoluto, onde não há nenhum sentimento de paz ou de presença divina. Essa é de longe a parte que mais me marcou nas leituras. Porque a promessa que a sociedade sempre ouve é tipo: faça X e você sentirá paz. Cumpra essa lista e a recompensa emocional vem na hora.
mas a realidade pode ser brutalmente diferente. Bem diferente. E isso nos introduz a um dos conceitos mais profundos e desafiadores da nossa exploração de hoje, a noite escura da alma, detalhadamente descrita nas obras de São João da Cruz. É quando a luz simplesmente apaga. Se conectarmos isso ao panorama geral da evolução espiritual, percebemos que a verdadeira transformação humana não acontece apenas nos momentos de grande consolação, naquelas alegrias efêmeras onde tudo faz sentido. Quando tá tudo bem é fácil, né? Exato. A noite escura não é de maneira alguma o abandono de Deus, embora o sentimento de abandono seja real e extremamente doloroso para quem o vive. É, na verdade, uma pedagogia rigorosa do silêncio, uma purificação altamente necessária para o amadurecimento. Os textos dividem isso em etapas, né? Sim, nossas fontes dividem esse conceito denso em duas etapas cruciais. Primeiro, temos a noite dos sentidos. É o momento em que se perde todo e qualquer prazer nas práticas espirituais ou na meditação. Uma aridez implacável toma conta. A pessoa não sente mais nada? Nada. São João da Cruz compara isso a tirar o leite doce que é dado às crianças de colo para forçar o sistema a aceitar alimento sólido. O praticante não é mais atraído pelo bem-estar emocional que a meditação traz, mas é duramente testado para ver se busca a verdade pela própria verdade e não pelo arrepio na espinha. Espera, então quer dizer que a pessoa perde até mesmo aquele consolo básico de estar fazendo a coisa certa. É um mergulho no escuro total. Porque isso soa assustador. A pessoa continua agindo corretamente, mas sem sentir absolutamente nenhuma recompensa emocional por isso. É um teste de fogo. E depois ainda vem a segunda etapa, que os textos descrevem como sendo ainda mais intensa, não é? Sim. Após a noite dos sentidos, entramos na noite do espírito. E essa é a purificação mais radical que o ser humano pode enfrentar. A mente e a alma caminham completamente às cegas, Sem bússola. sem bússola alguma. É um processo doloroso de esvaziamento total, onde as próprias virtudes da fé, esperança e caridade são depuradas no fogo. Elas são despidas de qualquer apoio humano, de qualquer entendimento racional que faça sentido e de qualquer consolo emocional. É literalmente um caminhar no vazio, confiando apenas que acham no próximo passo, mesmo que os olhos só vejam o abismo. É de uma exigência brutal. E o que traz muito conforto ao ler esses textos, e os próprios materiais destacam isso com muita empatia, é descobrir que figuras gigantescas da história humana viveram exatamente isso. Grandes santos e líderes espirituais. Sim, não é um sinal de fraqueza mental ou de fracasso espiritual. Madre Teresa de Calcutá, que é o símbolo moderno máximo da caridade, passou décadas inteiras sem sentir a presença divina, vivendo uma escuridão interior profunda e angustiante, mas ainda assim continuou seu trabalho impressionante nas ruas dia após dia. A constância no meio do vazio. O Padre Pio enfrentou longos períodos de aridez interior avassaladora e assaltos demoníacos. E tem também o relato de Santa Teresinha do Menino Jesus, que narrou ter sido severamente tentada a negar a própria existência da vida após a morte, a negar o céu. Uma tentação contra a própria base da fé dela. Exato. A escuridão era tanta que ela fez uma escolha deliberada, um ato de vontade pura de crer, usando apenas a determinação, quando todo o sentimento e a intuição haviam desaparecido completamente. É verdadeiramente o crisol da dor moldando o caráter. É uma prova de que a vontade é mais forte que o sentimento. E falando sobre como a dor molda a alma, os textos trazem uma transição brilhante e muito tocante para uma dor muito crua, humana e tangível. Através da história do escritor britânico C.S. Lewis. O caso de C.S. Lewis oferece um contraponto moderno e incrivelmente prático a essa mística clássica de monges e santos. Antes de passar por sua maior provação pessoal, Lewis era amplamente conhecido como um brilhante teórico sobre o tema do sofrimento humano. Ele era o grande especialista no assunto. Sim, ele dava palestras, escrevia livros magistrais e debatia de forma extremamente eloquente sobre a função e a lógica da dor no mundo. Tem aquela citação dele super famosa que diz que a dor é o megafone de Deus para acordar um mundo surdo. É uma frase de impacto muito forte, muito racional. É exatamente o tipo de coisa que alguém que entende o problema teoricamente diria.
Tudo muito arrumadinho na prateleira da teologia. Perfeitamente articulado. E os nossos materiais mencionam o relato de um filme biográfico brilhante baseado na vida dele, chamado Terra das Sombras, que ilustra uma ironia dolorosa. No filme vemos Lewis falando sobre a dor em palestras lotadas de forma muito estruturada e confiante. Mas então, a teoria acadêmica é atropelada pela realidade. A mudança drástica, o verdadeiro abalo sísmico na vida de Lewis, ocorre quando ele perde a esposa para câncer, na vida real. De repente, a teoria cede espaço à dor crua, desorganizada, feia e devastadora. O mundo dele desaba. Totalmente. A clareza intelectual, os argumentos perfeitamente lapidados de suas palestras desaparecem diante do luto real de acordar em uma casa vazia. Ele descobre a imensa diferença entre mapear uma tempestade num pedaço de papel e estar sozinho num barco enquanto a tempestade destrói tudo ao redor. É uma imagem muito forte. Fase de uma beleza e devastação ímpares. A dor de depois é parte da felicidade de agora, e a dor de agora é parte da felicidade de então. Nossa. É o reconhecimento humilde e dolorido de que o sofrimento e o amor não são forças opostas, mas estão inextricavelmente ligados na experiência humana. Amar profundamente garante o luto profundo. Então, o que tudo isso significa? Como a gente pega a paz metódica de Santo Agostinho, a fuga radical dos padres do deserto no século IV, o vazio aterrador de São João da Cruz e o luto desorientador de C.S. Lewis, e aplica isso na vida de hoje. Quando a maior luta de muita gente é simplesmente sair da cama e enfrentar o dia. Exatamente. É aqui que os planos de leitura contemporâneos que analisamos brilham demais. Eles usam títulos muito sugestivos como Um Chamado Furacão, que lidam diretamente com a epidemia de ansiedade atual, fazendo uma ponte brilhante com o capítulo 6 do Evangelho de Mateus. E a ansiedade é descrita justamente como esse furacão. Sim, a ansiedade moderna é descrita nesses textos exatamente como um furacão que chega sem pedir licença, dominando totalmente a nossa atenção, sugando cada gota da nossa energia, devorando o nosso tempo livre e, no fim, destruindo a nossa paz. É o reflexo perfeito do caos moderno, onde a preocupação com o futuro não nos deixa viver o presente. E a resposta sugerida para esse caos moderno espelha diretamente toda a sabedoria antiga que a gente veio desvendando até aqui. Se pararmos para pensar, a ansiedade contemporânea nasce quase que invariavelmente da nossa tentativa desesperada de controlar o incontrolável. A gente quer ter o controle de tudo. Queremos segurar o mundo inteiro, o futuro, a economia, a opinião dos outros, tudo com as nossas próprias mãos. E o que os textos contemporâneos sugerem, alinhados com os antigos místicos, é o ato corajoso de descansar na providência divina. É um desafio enorme. Assim como os monges do deserto usavam a renúncia para combater a escravidão aos desejos, a resposta hoje é soltar o volante. É aceitar abrir mão do microgerenciamento da vida. É reconhecer que há batalhas que já foram cuidadas em esferas maiores. Que a gente não precisa lutar todas as guerras ao mesmo tempo. Exato. É confiar que é uma força providencial que protege a nossa retaguarda e que conhece intimamente todas as necessidades humanas antes mesmo de termos a capacidade de articulá-las em palavras. E o bacana é que esses planos de leitura extraídos das nossas fontes não ficam só na teoria, não. Eles oferecem táticas muito práticas para o dia a dia, todas baseadas nessa mesma sabedoria secular. Eles falam sobre viver leve como alguém que viaja com pouca bagagem, focar intensa e propositalmente no momento presente, O famoso estar presente de verdade. porque, convenhamos, se preocupar excessivamente com os problemas do amanhã é um péssimo investimento de energia. A preocupação não tem o menor poder de alterar o futuro. Ela apenas consome e arruína a alegria do hoje. É um desperdício vital. E é um plano específico mencionado nas fontes, chamado A Luz dos Olhos, que propõe algo muito poético: usar a nossa visão não apenas para enxergar problemas e planilhas de trabalho, mas para perceber ativamente a beleza ao nosso redor. Mudar o foco do olhar. É um convite para lembrar que estamos sob os cuidados de um Deus que, como diz de forma belíssima o texto de apoio, desenha no céu todos os dias com o pôr do sol e estica os limites do universo com as próprias mãos. A lógica é implacável. Se existe poder suficiente para sustentar as galáxias,
Nenhum furacão de ansiedade, por mais barulhento que seja, é verdadeiramente insuperável. Uma mudança de perspectiva monumental. Para sintetizar essa extensa e profunda jornada que fizemos através de todas estas fontes, percebemos que a busca pela verdadeira tranquilitas ordinis, aquela paz perfeitamente ordenada e hierárquica que Agostinho definiu tão bem, não se alcança fugindo desesperadamente da dor. Ou tentando ignorar o caos, né? Exato. Não se alcança anestesiando a mente ou fingindo que os problemas não existem. Pelo contrário, ela é alcançada ao lançarmos uma âncora firme de esperança para além das coisas passageiras e frágeis deste mundo. É alcançada tomando a decisão de abraçar ativamente momentos de silêncio e renúncia no meio de uma sociedade cujo barulho é quase ensurdecedor. Enfrentar o silêncio de frente. E, fundamentalmente, é alcançada ao compreendermos com clareza que tanto a dor dilacerante do luto quanto o vazio aterrador da noite escura da alma não são punições cruéis do universo, mas sim processos necessários que purificam e preparam a mente humana para experimentar um nível de liberdade inabalável. Uma resiliência real. E uma paz profunda que simplesmente não poderiam ser atingidos de nenhuma outra forma. Essa nossa exploração de hoje realmente deixa todos nós com muito material para digerir e repensar. E para finalizar, fica aqui um último pensamento provocativo para quem nos escuta refletir ao longo da semana. Qual seria? Todos nós sabemos que, na biologia na natureza, as sementes só conseguem criar raízes e germinar quando estão enterradas na escuridão mais profunda, fria e silenciosa do solo, bem antes de finalmente romperem a terra em direção à luz do sol. É um processo invisível, mas essencial. Sendo assim, será que os momentos de maior ansiedade, de solidão excruciante e de vazio absoluto que frequentemente permeiam a rotina moderna não são, na verdade, o início não reconhecido de um novo deserto? Essa é uma excelente provocação. Talvez esse caos e essa aridez que machucam tanto não sejam o fim da linha, mas exatamente o lugar escondido onde a mente está secretamente se preparando para encontrar o seu nível mais profundo, maduro e inquebrável de paz. Uma paz que, no conforto, a gente jamais procuraria. Exatamente. Uma paz verdadeira que, em tempos de facilidade e conforto superficial, nós nunca faríamos o esforço de descobrir. Fica o convite sincero para encontrar e observar sem medo esse deserto interior ao longo dos próximos dias. Até a nossa próxima exploração.